Agora que você já sabe um pouco da história do Linux, vamos falar um pouco sobre as distribuições e também por que o Linux é gratuito. Nos anos 80 e 90 havia um movimento muito forte pelo software livre e também as ideias de software livre. E aí criou-se a Free Software Foundation, uma fundação ligada a apoiar os movimentos de software livre. Em 1989 foi criada uma licença de software livre chamada GPL, que é a General Public License. A ideia principal dessa licença era que, primeiro, todo software deveria ser de graça, também deveria ser livre de um dono, algo que centralizasse uma empresa, alguém que mandasse no como o software deveria ser feito. Também deveria ser livre sobre o domínio do governo ou qualquer pressão governamental em cima do software. E o código-fonte também deveria ser distribuído junto. Então, em 1992, o Linus Torvalds mudou a licença do Linux, que era uma licença livre própria para a GPL. E daí o sistema operacional, utilizando a GPL, possibilitou que ele fosse colaborativo e escrito por milhares de pessoas pelo mundo afora, de forma que o software foi ficando cada vez melhor e também adotado por milhares e milhares de empresas, dispositivos, enfim. O fato do Linux ter se tornado GPL é o que contribuiu sem dúvida para o seu sucesso e adoção global. De 1992 para cá surgiram mais de 300 distribuições Linux. E qual é ideal para você? Bem, depende. Depende de quê? Se você quer um Linux para servidor, um Linux para desktop, um Linux profissional, um Linux para produtividade, um Linux para jogos, um Linux embarcado, enfim, depende da aplicação. Mas todas as distribuições têm alguma coisa em comum. Em primeiro lugar, todas as distribuições têm um kernel. O kernel ele é escrito por diversos programadores pelo mundo afora. Esses programadores enviam suas contribuições, suas correções, enfim, para um grupo menor de programadores que vai ver se aquilo deve ou não entrar na linha principal do desenvolvimento do kernel do Linux. E a palavra final é do seu criador, o Linus Torvalds, que aprova ou não esses patches, essas contribuições, essas melhorias no kernel principal. Pois bem, as distribuições utilizam o kernel principal para poder montar o seu software. Esse kernel principal ele pode ter alguns patches, algumas correções, algumas melhorias próprias de cada distribuição, mas todas elas têm em comum o kernel. E todas as distribuições têm em comum os utilitários GNU, que é um conjunto de software padrão que é utilizado por todas as distribuições. Então elas têm o Bash, tem as ferramentas para poder criar sistema de arquivos, para mudar de diretório, apagar arquivo, apagar diretório, enfim, todo um conjunto de ferramentas que são básicos de todo Linux. Então esse conjunto de ferramentas são chamados de utilitários GNU, que são comuns a várias e várias distribuições. Elas podem até customizar essas ferramentas, mas sempre tem essas ferramentas em todas as distribuições Linux. Todas as distribuições também possuem um gerenciador de serviços. Esse gerenciador de serviços que vai lidar com todos os serviços do Linux, ou seja, vai ligar o serviço de terminal, vai ligar o serviço de autenticação de usuário, vai lidar com o serviço de, por exemplo, um servidor web. Então, toda essa parte de gerenciador de serviços também são comuns em todas as distribuições Linux. Algumas usam o velho System 5, as mais novas usam o System D como padrão. Outra coisa que é comum em todas as distribuições é ter um ambiente gráfico. Esse ambiente gráfico geralmente funciona em cima de um servidor gráfico, que é o X, e dentro do ambiente do servidor gráfico é possível escolher um gerenciador de janelas.
Os gerenciadores de janelas mais comuns são o KDE e o GNOME. Existem tantos e tantos outros, e a parte que mais diferencia uma distribuição da outra é o seu gerenciador gráfico e o seu ambiente de janelas. O último componente comum a todas as distribuições Linux é o seu gerenciador de software, que é a forma como a distribuição utiliza para poder instalar novos softwares que o usuário quiser. Existem basicamente duas linhas. O que segue é a distribuição Debian, e aí se instala software utilizando o gerenciador de software do Debian, e o nome dos pacotes do Debian vão ser alguma coisa .deb. O outro tipo de gerenciador de software muito comum é o Red Hat, que segue aí o padrão do RPM. Então ele vai ter um conjunto de gerenciador de software, que pode ser o Yum, pode ser o DNF, pode ser o Zyper e vários outros. E os arquivos da instalação do pacote RPM vão ter o nome .rpm. Todos esses 5 componentes vão formar aí uma distribuição Linux. Cada distribuição tem a sua particularidade, tem o seu objetivo e é customizada para um determinado tipo de aplicação. Qual é o ideal? Depende aí da qual aplicação você quer. E também leva em conta o gosto do usuário. Vamos ver agora as principais distribuições do Linux. Uma das primeiras a surgir e viva até hoje é o Slackware. O Slack é um Linux muito robusto, muito difícil de usar. Por quê? Porque ele não tem um gerenciador de software nativo. Com ele você precisa baixar o código-fonte de todo o software que você quer instalar, descomprimir manualmente, compilar esse código-fonte para a sua máquina, para então você poder usar. Então isso toma um tempo absurdo, mas em contrapartida, o Linux fica bem customizado, bem rápido, bem adaptado para a máquina e para a aplicação que você quer, uma vez que tudo ali foi compilado exatamente para rodar naquele hardware. Depois do Slack, nós temos aí duas linhagens de Linux. A primeira, o Red Hat, é um dos primeiros Linux a surgir e a criar um empacotamento de software, ou seja, eles perceberam que compilar o software toda vez que você queria instalar um software era algo que tomava muito tempo. Daí, eles criaram o gerenciamento de pacotes RPM. A Red Hat foi uma das primeiras companhias profissionais de Linux a surgirem, e ela tem uma versão de Linux, o Enterprise, que ela vende o Linux e também vende contratos de suporte. A Red Hat também mantém um Linux free e sem contrato de suporte, obviamente, que é o Fedora. O Fedora é mantido pela Red Hat e tem todos os recursos que o Red Hat pago tem, menos a parte de, lógico, suporte. Existe também o CentOS, que também é um Linux muito versátil, muito utilizado aí para servidores, que segue a linha do Red Hat, ou seja, tudo que você tem no Red Hat você também vai encontrar no CentOS, e ele é gratuito. Existe também o SUSE, que é de um pessoal lá da Alemanha, que segue bem à risca o padrão Linux, e criaram aí um Linux que também é pago, também tem contrato de suporte, que é o SUSE. E esse mesmo pessoal também fez uma versão gratuita do seu SUSE, que é chamado de OpenSUSE. A outra linhagem de Linux que surgiu é do Debian. Então Debian criou seu próprio gerenciador de pacotes, e daí nasceram vários e vários Linux, como um dos mais utilizados por sua facilidade, que é o Ubuntu. Também temos aí o Linux Mint, que também é bastante utilizado, o Elementary OS, e por último, né, um dos Linux bastante badalados aí é o chinês, o Deepin, né? Então, existem várias e várias distribuições que são
oriundas aí ou do Red Hat ou do Debian. E existe também uma terceira variante, que ela é chamada de Arch Linux, né, que ela não segue nem o gerenciamento de pacotes Debian, nem o gerenciamento de pacotes do Red Hat, e também não é compilado como o Slackware. Eles criaram seu próprio gerenciador de pacotes, que é chamado de Pacman. O que é importante aqui é você saber que existem essas duas grandes linhagens, ou baseado em Red Hat ou baseado em Debian. Existem também algumas versões que não é um nem outro, né, como o Slackware, o Arch Linux e alguns outros que, por sua especificidade, a gente nem vai citar aqui. Então, recapitulando, nós temos aí as três vertentes de Linux, né? Primeiro, o Slackware, que não tem gerenciador de pacotes, onde tudo precisa ser baixado a partir do código-fonte, ser compilado para poder funcionar. Nós temos aí a vertente do Red Hat, que utiliza pacotes do tipo RPM, né, e os arquivos dos pacotes têm final do arquivo .rpm, e nele existem vários gerenciadores de pacotes, né? O mais clássico e conhecido por todos é o Yum, né? Existe uma nova versão do Yum que é utilizado ali no Fedora, que é chamado de DNF, e na galera lá do SUSE, né, existe o Zyper, né? Mas qualquer um desses três gerenciadores de pacote pode ser instalado e vir a funcionar em qualquer Linux aí baseado no Red Hat. E a outra vertente é o Debian, né? O Debian utiliza os pacotes aí no estilo Debian, né? Os arquivos vão ter final .deb e o gerenciador de pacotes mais comum é o apt, e nós temos aí uma versão mais melhorada do apt, que é o apt-get, né, que também serve para poder baixar os pacotes. E hoje, né, todas as distribuições, sem dúvida, tirando acho que aí o Slackware, né, elas utilizam a sua App Store, né, onde elas têm aí os seus repositórios de software próprios de cada distribuição, né, e aí o usuário acessa, né, uma aplicação de App Store da distribuição e ali ele vai poder simplesmente clicar no ícone e mandar instalar, né, igual a gente faz hoje com celulares, né, com a Google Store e o App Store da Apple. Também tem a Apple Store aí no Linux, né? Até o próprio Windows 10 hoje em dia também tem sua App Store, onde fica bem mais fácil para o usuário e palatável, né, ele poder instalar os softwares que gosta sem precisar sofrer muito com linha de comando, com a digitar alguma coisa. Então fica bem mais fácil você instalar o software, e essas lojas têm muitos e muitos softwares aí, desde os comerciais mais conhecidos como o Slack, o Skype, o Spotify, Minecraft, LibreOffice, OpenOffice, enfim, a parte gráfica com GIMP, FreeCAD com a parte do AutoCAD, para música tem o Audacity, tem vários outros. Então, dependendo aí da aplicação, né, vai ter software disponível pra caramba em cada uma das Apple Stores de cada distribuição de Linux aí moderna. E é impossível falar de Linux hoje sem falar do Android. Então ele foi desenvolvido aí pelo Google e ele tinha como premissa, né, utilizar uma interface touchscreen e ser adaptado para diversos dispositivos, diversos hardwares diferentes, primeiramente aí para smartphones. Então a gente tem aí uma gama enorme de smartphones Android, desde telas pequenas com hardware bem simples até os moderníssimos telefones com 4 câmeras e processador e 1 TB de memória. Nós temos também os tablets aí alimentados pelo Android, então nós temos diversos tablets também, dos mais baratinhos aí de R$ 300 aos tablets de milhares de reais, né? E nós temos também o Android Wearable, que aí está simbolizado pelo um relógio, né? Um relógio que roda o Android. Dentro desse relógio ele possui aí algumas funções também complementares aí a um celular do Android, né? Então o Android ele é sem dúvida hoje o Linux mais
executado em mais dispositivos pelo mundo afora, né? São dezenas de milhões de dispositivos que rodam aí o Linux Android, né? Então, esse padrão Linux Android também é desenvolvido pelo Google, né? E cada empresa, cada fabricante com seu dispositivo pega esse padrão do Google, né? E pega aí uma versão também, customiza ela para o seu hardware e lança ela junto com o seu próprio hardware. E o que pouquíssima gente sabe, né, são os outros dispositivos aí espalhados pelo mundo que também são powered by Linux. Então, a gente tem um colisor de partículas, né, que é alimentado pelo Linux. A gente tem um carro do Google, né, um carro autônomo do Google que dirige sozinho, também powered by Linux, né. A gente tem um Jaguar, né, que é um carro de luxo, que também o seu computador de bordo é alimentado por Linux, né. A gente tem aí submarinos da frota americana, né, submarinos nucleares que também rodam Linux. E até na estação espacial a gente tem aí o R2, né, que é um robô humanoide que foi concebido para fazer serviços que eram muito perigosos para um astronauta fazer na estação espacial. E ele faz esse tipo de trabalho, também é powered by Linux, né? E não se esqueça que o Linux também está muito presente em dispositivos médicos, né? Então, vários e vários dispositivos de ultrassom, dispositivos de imagem, dispositivos de até operação remota são aí powered by Linux.